paz do Senhor Jesus para todas nós. Meu nome é Neir de Macedo, sou aqui do bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, e faço parte de Mães Unidas em Oração. Aqui nesse mesmo cantinho eu me reúno com mais 3 mães e nós oramos e lemos a palavra de Deus e oramos sempre para os nossos filhos através do que a palavra de Deus nos diz. E nesse mês de maio, Mães Unidas em Oração está trabalhando com as 31 virtudes para nossos filhos. E hoje, dia 11 de maio de 2019, nós vamos estar falando sobre a fidelidade e a benignidade para nossos filhos. O texto principal se encontra em Provérbios 3, versículo 3. Pegue a sua Bíblia aí também e dá uma consultada. Diz o seguinte: não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. A palavra de Deus, ela ensina todas essas virtudes que nós temos que passar para os nossos filhos. Porque essas virtudes, inclusive, são os atributos de Deus. E nós precisamos passar para os nossos filhos os atributos de Deus. E é através da palavra de Deus que nós vamos colocar isso para os nossos filhos. Lá em Efésios 6, no versículo 18, nos diz que nós temos que suplicar a todo momento, colocando a vida de nossos filhos diante do Senhor, a nossa vida e a vida de nossos filhos diante do Senhor, vigiando também o tempo todo. Vamos ler também lá em Efésios 6, versículo 18, que diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós não poderemos agir com sabedoria sem colocar os nossos filhos e a nossa vida diante do Senhor. Temos que pedir sabedoria a Ele e depois buscar na sua palavra todas essas virtudes e passar para os nossos filhos, através do nosso testemunho também. Temos vivido uma vida com virtudes, procurando as virtudes, fazer aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, para que possamos passar para os nossos filhos. Lá em Salmo 119, no versículo 11, diz que nós temos que guardar essas palavras no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Diz assim, Salmo 119, versículo 11: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É preciso que nós passemos para os nossos filhos essas virtudes. E se eles não têm conseguido colocar em prática essas virtudes, eles têm que pedir perdão ao Senhor, pedir misericórdia ao Senhor. E nós, através da palavra de Deus, vamos crescendo junto com eles. Eles precisam ser fiéis aos seus amigos, aos seus pais, aos professores, aos seus patrões quando estiverem trabalhando. Mas só vamos conseguir isso se a gente colocar eles diante do Senhor, suplicando por eles, pela vida deles e mostrando na palavra de Deus essas virtudes. Vamos estar orando agora por nossos filhos. Os meus filhos se chamam Mateus e Raquel, mas eu vou colocar só um deles nessa oração. E você também escolha um filho aí e coloque um dos seus filhos nessa oração baseada em Provérbios 3, versículo 3, que nós temos aprendido em Mães Unidas em Oração a orar pelos nossos filhos através do que diz a palavra de Deus. Vamos fechar nossos olhos e pedir a Deus pelos nossos filhos. Senhor, oro para que a benignidade e a fidelidade nunca se aparte de meu filho Mateus, mas que essas virtudes gêmeas sejam atadas ao redor do seu pescoço e escritas na tábua do seu coração, conforme diz Provérbios 3, versículo 3. Em nome de Jesus, amém. Mães Unidas em Oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Que Deus nos abençoe.